Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Um Lugar ao Sol, a Janine agirá muito rápido e conseguirá impedir a Antônia de desmascarar a Bárbara em plena cerimônia da premiação. A Janine vai implorar para Antônia não fazer isso, pois está na pior e não tem mais ninguém a quem recorrer para quem possa lhe ajudar financeiramente. A Janine admitirá que não vê outra solução que não seja contar com a Bárbara, que lhe hospedou no apart-hotel de sua família, já que perdeu tudo na enchente e precisa se sustentar. Assim, a Janine ameaçará tomar uma atitude drástica contra si, caso a Antônia revele a verdade, e deixará a professora com medo e, consequentemente, fará com que a Antônia desista de expor a Bárbara. E no vídeo de hoje, veremos também a Érica desmascarando a Bárbara e o Christian mandando a Helenice para o hospício. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Bárbara merece ser desmascarada? Gostaria de ver a Bárbara pagando caro por sua soberba? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que já passou da hora do Christian contar a verdade sobre sua identidade, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Érica vai se vingar e acabará expondo a farsa da Bárbara, dizendo na frente de todos que ela não escreveu uma linha. A Patricinha será exposta pela Érica durante um jantar de família, pois a personal trainer se vingará por ter sido maltratada pela filha caçula do Santiago. A essa altura, a Janine já terá aceitado o suborno para transformar a colega de classe em uma autora de sucesso. A Dondoca colocará a jovem humilde em um apartamento de sua família, que pouco tempo depois também será usado pelo dono da Redentor para hospedar a namorada. Certo dia, a Bárbara chegará ao local falando sobre o acordo com a escritora e a Érica ouvirá tudo. A personal trainer confrontará a Janine, que admitirá a farsa. No primeiro momento, a educadora não contará nada para o Santiago. Entretanto, durante um jantar, ela perderá a linha com a enteada e jogará o podre no ventilador diante de toda a família Assunção. A Érica revelará que a Bárbara não escreveu uma linha sequer, pois foi a Janine quem escreveu aquele conto. Mas, como ela é pobre, de baixo nível e mal educada, a Bárbara é que ficou com os louros. E o Santiago ficará completamente chocado. Pressionada pelo pai e pelo marido, a socialite abrirá o jogo. No momento em que o Santiago perguntar se o conto não era sobre o Yuri, a Bárbara finalmente se desculpará com o pai por não ser a filha que ele queria. Se vitimizando, a Bárbara argumentará que, além de não ter dado um neto para ele, agora está ali, envergonhando o pai desse jeito. Nesse instante, ficará claro para todos os presentes no jantar que a fala da Érica é verdadeira e que a Bárbara não passa de uma farsante cara de pau. Incrédulo, o Santiago perguntará por que é que a Bárbara fez isso, já que a Patricinha tem absolutamente tudo o que quer. Porém, mais uma vez, a Bárbara se vitimizará, argumentando que pela primeira vez na vida ganhou um olhar de aprovação vindo do pai e que era demais para recusar. O Santiago oferecerá seu apart-hotel para a Érica e para o Luan morarem, e finalmente a Érica concordará com a oferta. Mas ao chegarem ao imóvel, o empresário dará de cara com a Janine já instalada lá pela Bárbara. Para surpresa de todos os envolvidos, a Janine vai virar amiga da personal trainer, sendo que as duas se darão bem de imediato.
Assim, percebendo que não haveria problema de nenhuma das partes em dividir o espaço, o Santiago vai sugerir que os três fiquem juntos no apartamento, já que não vai querer mais confusão com sua filha caçula também. A Janine, de imediato, concordará, argumentando que a Bárbara está fazendo um favor para ela, que perdeu tudo numa enchente. A Érica se compadecerá com o fato e vai explicar que dividia apartamento com sua irmã, mas que ela e seu companheiro vivem às turras, sendo que a Stephanie já foi até mesmo vítima de violência doméstica. A essa altura, a Stephanie decidirá dar uma chance para o Ronei e concordará em conversar com ele. O homem se demonstrará totalmente arrependido pelo que fez, garantindo que jamais envergonhará a companheira na frente de ninguém. O Ronei também vai jurar que foi sem querer que machucou a Stephanie, pois estava fora de si, destacando que nunca se perdoaria caso qualquer coisa acontecesse com ela. Comovida com as palavras do Ronei, a Stephanie vai perdoá-lo e os dois acabarão reatando. Depois de uma longa conversa da Érica com a Janine, ficará claro que as duas vão se dar muito bem. A Érica, inclusive, abrirá o jogo com a Janine a respeito do fato de não se dar bem com a Bárbara, porque a filha caçula do Santiago faz questão de tornar a vida dela e do Luan na mansão um verdadeiro inferno. A Érica vai contar que a Bárbara, além de não aceitar o romance entre os dois, diante da diferença de idade e da condição financeira dela com o Santiago, a Bárbara ainda faz questão de humilhá-la, deixando claro o tempo todo que não passa de uma empregada da mansão. A Janine ficará chocada com todo o relato da Érica e descobrirá que até mesmo o Luan é vítima das ofensas da Patricinha. Assim, prontamente a Érica comentará que não entende como uma pessoa tão boa, talentosa e de origem humilde foi capaz de se tornar amiga de alguém tão mesquinha quanto a Bárbara, pois não imagina a jovem tendo compaixão por absolutamente ninguém, ainda mais oferecendo uma parte da família, mesmo que em virtude de uma tragédia como essa que acometeu a Janine. A escritora engolirá seco, mas não admitirá que teve seu texto roubado pela Bárbara, tratando de desconversar e justificando que conhece um lado da suposta amiga que a Érica ainda não conseguiu enxergar. Mesmo assim, a Érica pedirá desculpas para Janine e dirá que só consegue pensar que a Bárbara quer algo da Janine em troca dessa suposta bondade. Ou seja, a Érica já estará a um passo de desmascarar a Bárbara através da Janine, até porque, antes de ir para o apart-hotel, a Janine terá arrancado a máscara da ladra de texto, mas também terá aceitado sua ajuda financeira em troca do seu talento. A recepcionista acabará revelando esse podre da Bárbara sem querer, justamente para Érica, que ficará com a norinha nas mãos. A Patricinha terá que se calar e enfiar o rabo entre as pernas, ao ser humilhada pela personal trainer. A Bárbara ficará nas mãos da Érica, a personal do Santiago e agora namorada. Tudo começará quando a ricaça decidir hospedar a Janine em um apart-hotel que pertence à sua família, como uma forma de comprar o silêncio da verdadeira autora do conto. O que a Bárbara não esperava é que seu pai resolveu hospedar a Érica no mesmo local e as duas começarão a dividir a moradia. Sem saber que a educadora física também estará no imóvel, a Patricinha chegará para visitar a Janine e começará a falar sobre o acordo que as duas fizeram. A Bárbara entregará um cartão de crédito para Janine e argumentará que entende totalmente que ela precise bancar as despesas no local, que não são baratas, mas que a Janine não precisa se preocupar com absolutamente nada, pois arcará com cada centavo. Porém, a Bárbara deixará claro que, como uma forma de compensação
Por tudo que está fazendo pela Janine, a escritora terá que continuar mantendo a farsa de seu suposto dom da escrita, lhe fornecendo mais textos, já que a cobrança familiar em cima dela tem sido cada vez maior, principalmente do Christian, para desenvolver esse suposto lado que estava oculto. A Bárbara dirá que as duas podem se ajudar mutuamente e que, finalmente, a Janine terá a vida que tanto sonhou e que merece, garantindo que nada faltará a ela nunca mais. A Érica vai escutar tudo e descobrirá que a filha do Santiago roubou o conto da colega. Porém, esperta, a Érica decidirá agir com cautela, até mesmo para não prejudicar a Janine, com quem se identificou de forma imediata. Sozinha no quarto, refletindo sobre a conversa que escutou, a Érica afirmará para si que já sabia que a Bárbara jamais faria amizade com alguém tão diferente dela, sem querer algo em troca. A Érica ainda comentará que vai guardar essa informação para usar na hora certa e fazer com que a Janine tenha o reconhecimento que merece, tendo absoluta certeza de que mais cedo ou mais tarde será atacada pela Patricinha. A essa altura, a Janine terá aceitado o cartão de crédito, pois está na pior e realmente não tem como se sustentar em um local de tão alto padrão como aquele, sendo necessário contar com toda e qualquer ajuda que a Bárbara possa lhe fornecer, nem que para isso precise se submeter às exigências da Patricinha. A Érica irá guardar o segredo que descobriu da Janine e da Bárbara até que durante um jantar as duas irão começar a discutir e a Patricinha será exposta na frente de toda a família. O Ravi vai aceitar a ajuda do Christian para arcar com as despesas do imóvel novamente e voltará ao apartamento que vivia com a Joy. Porém, a essa altura, a Joyce abrirá o jogo com a Yasmin a respeito da ajuda que o companheiro tem recebido do falso Renato, argumentando que o ex-patrão do Ravi é um homem muito bom e não entende o motivo de tê-lo demitido, sendo que mesmo assim o ajuda. Nesse instante, a Inácia acenderá seu alerta e, no momento em que ouvir esses relatos da Yasmin, decidirá agir. A Inácia conversará com a Joyce e vai sugerir que a filha fique de olho no Ravi e no falso Renato, porque há alguma coisa por trás dessa história, até porque gente rica não ajuda pobre à toa. O Ravi pensará no Francisco e perceberá que o filho terá um conforto muito maior naquele local, motivo pelo qual engolirá o orgulho para contar com o apoio financeiro do farsante. Porém, ao chegar no imóvel, o Christian revelará que essa ajuda que está fornecendo ao Ravi não sairá de graça. Isso porque ele praticamente exigirá que o Ravi o acoberte novamente, mas dessa vez com algo muito maior e mais perigoso, envolvendo um crime grave. O Ravi, por sua vez, vai se recusar, argumentando que não pode participar das falcatruas do Túlio nas quais o Christian se envolveu, até porque tem um filho para criar e já se envolveu em problemas demais com a justiça. O Ravi deixará claro que com mais uma dessa nunca mais verá a luz do dia, sendo que o Christian sabe muito bem que a vida para um ex-presidiário não é fácil. O Christian vai insistir com o Ravi, justificando que precisa apenas de um tempo para devolver o dinheiro para o Santiago nas contas da Redentor, mas até lá não pode permanecer com aquela alta quantia, até pela Bárbara, que estranhará o fato e pode acabar piorando a situação. Assim, o Christian chegará a implorar ao Ravi para ajudá-lo e afirmará que não pode contar com mais ninguém. Tocado e se sentindo em dívida pelo Christian por ter salvado sua pele da prisão e a vida do Francisco, que estava intoxicado, o Ravi acabará cedendo. Porém,
O Ravi afirmará que está contando com a palavra do amigo e que, caso qualquer coisa aconteça com ele, o Christian será o responsável por toda a sua família. A Joy flagrará essa discussão do companheiro com o diretor da Rede Redentor, depois do alerta da mãe, e o pressionará a respeito do que diachos acontece entre eles, pois não se trata de uma relação normal de maneira alguma. A Joyce ainda jogará na cara do Ravi que ele não tem a menor consideração por ela e não confia em abrir o jogo sobre o que tem ocorrido entre os dois, motivo pelo qual prefere terminar de vez sua relação com ele. Diante da pressão da companheira e da ameaça da Joy em ir embora definitivamente, o Ravi se verá sem saída, não encontrando outra alternativa que não seja contar para Joy o maior segredo do Christian. Assim, o Ravi vai respirar fundo e terá que tomar uma decisão, especificamente se trai o melhor amigo ou se deixa a Joy ir embora de vez. Além disso, na reta final de Um Lugar ao Sol, o Christian assumirá de vez uma faceta de vilão. Quando a Helenice descobrir que ele não é o Renato, ela estará determinada a desmascará-lo. O rapaz, porém, será mais rápido e a internará sem a menor piedade. Nessa altura da trama, a trambiqueira receberá o diagnóstico de Alzheimer. Ao mesmo tempo, ela terá a revelação de que o Christian tomou o lugar do irmão e ficará desesperada para saber o que realmente aconteceu com seu filho adotivo. Para impedi-la, o farsante irá interná-la. A golpista tentará fugir da clínica para contar a verdade sobre o usurpador de identidade. Porém, devido ao seu estado de saúde, ninguém acreditará em nenhuma palavra que ela dirá. Obcecado em viver a vida do irmão gêmeo e se recusando a perder as mordomias que conquistou, o Christian vai decidir enlouquecer a mãe adotiva do Renato. Como estará muito próximo dela, o rapaz vai colocar substâncias duvidosas nas bebidas da Helenice, deixando a mulher completamente desnorteada. Por isso, o Christian facilmente conseguirá internar a mãe adotiva do Renato num hospício. A Helenice chegará a cambalear e quase cairá de cara no chão. Além disso, a mulher começará a ver as paredes tortas, gritará pelo verdadeiro Renato, porque o verá, e sua frente duplicado ao lado do Christian. Achará que tem uma cobra saindo da sua comida e ainda acusará o Christian de ter invadido sua casa para acabar com a raça dela. Mas tudo isso será por causa das substâncias ilícitas que o Christian colocou nas bebidas da Helenice escondido, fazendo a mulher passar a ter várias alucinações. O rapaz, a essa altura da trama, descobrirá que o dinheiro pode até não comprar felicidade, mas várias outras coisas ele é capaz de comprar, como, por exemplo, essas substâncias que, em tese, seriam proibidas para venda sem prescrição médica. Assim, o plano do Christian estará dando mais do que certo. Agora, ele estará prestes a dar sua cartada final. O Christian convencerá a Bárbara a conversar com a Helenice e dizer que ela precisa de um tempo em um spa para relaxar, já que anda muito tensa. Assim, a Bárbara concordará com o marido sob a justificativa de que sua mãe anda muito mal de saúde e precisa de tratamento mental. O Christian fará o maior drama na frente da Patricinha e chegará a comovê-la. Assim, a Helenice só vai topar porque a Bárbara vai pegar um voo em sua companhia de primeira classe. A Bárbara vai explicar que se trata de um lugar isolado do mundo, ao justificar a demora da viagem. A Helenice estará um tanto quanto receosa e admitirá que já não quer ir, pois sentiu um arrepio. Tudo isso vai piorar quando a Helenice ver o local para onde está sendo levada, no alto de um penhasco. Após apresentar a sogra ao médico como a mais nova hóspede do estabelecimento, a Helenice se assustará e pedirá para ir embora.
Porém, nesse instante, a Bárbara abrirá o jogo e afirmará que a sogra precisa ficar bem e será internada para se tratar. A Patricinha destacará que sente muito que ela tenha que se curar dos problemas mentais, deixando a Helenice horrorizada e sem entender nada. Vai ser dessa forma que o Christian conseguirá fazer com que a Helenice fique louca e a internará em um hospício. A Bárbara só acreditará que a sogra está realmente maluca quando a Helenice acordar espantada pelas substâncias que anda ingerindo. A mulher revelará que viu a porta do quarto se abrindo e entrando uma sombra que acabará se delineando. Vai ser justamente o Christian segurando uma faca, mas terá o rosto distorcido. A Helenice lutará, jogará um abajur, gritará e verá a imagem do Christian se dissolver na sua frente, com o Renato aparecendo para salvá-la. Apavorada, a Helenice fará a Bárbara chamar a polícia e acusará o Christian de tentar eliminá-la. Porém, a única pessoa que saberá da farsa envolvendo a troca do Christian e do Renato será justamente a Helenice, pois os demais acreditarão que a mulher está maluca. Depois, em uma visita à mansão do Santiago, ela verá o empresário deformado e começará a gritar desesperada, afirmando que o Santiago precisa de ajuda, pois está em um estado deplorável, além de sentir medo do homem. A Helenice também ouvirá uma explosão e sairá correndo. O Santiago fará a Helenice conversar com a Bárbara sobre a confusão em sua cabeça, e a mulher começará a ouvir vozes, gritos e se assustará. A Helenice falará para Bárbara que há um grupo de corujas brancas voando sobre ela, motivo pelo qual vai se atirar no chão e se encolher. Em seguida, ela dará um vexame na Redentor diante do falso Renato, afirmando que tem uma cobra no ombro dele e que é a mesma que estava em sua comida pela manhã. Tudo isso aos berros. As pessoas também estranharão o fato da maluca estar chamando o falso Renato de Christian, sem saber que ela é a única correta na história. Após a internação, o Christian pagará uma grana preta para o médico responsável pela Helenice realizar um diagnóstico irreversível, de maneira que se livre definitivamente da mulher. Com uma mala cheia de dinheiro em mãos e com a justificativa do Christian, que deseja apenas o melhor para sua mãezinha, mas que não pode se afastar dos negócios da família, o médico não pensará duas vezes em fazer exatamente o que foi pedido. Na cena, será possível ver nas mãos da Bárbara entregando para o Christian um laudo que constará esquizofrenia paranoica, que não há cura. E aí, pessoal? Você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!